É esse record on this computer? Mas eu pus aqui para Tá, você. Aí os próximos eu te tá. explico. A gente conversa. Sim, senhora. Boa noite, né, gente? Espera só um pouquinho. Vamos lá? Para a gente começar, vamos começar com a música, Claudinha? Então, uma música para a gente harmonizar antes do nosso estudo e que tem a ver com a temática que a gente vai trabalhar hoje também, que é o bem, né? Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
Muito bem. Bruno, nem lembrava mais dessa música. Você viu, Ana? Faz tempo que a gente não canta Nossa, Grupo Bem, po- né? pode marcar aí, viu? Pode seguir, Claudinho. Pode, essa música é bacana demais, eu não conhecia. O Bruno que É vai primeiro. linda. Eu vi você cantando, Ana. É linda mesmo. Esse grupo é maravilhoso. Eles têm músicas lindíssimas. Aí, ó, explorá-los. Hoje o convite é a gente dar um passinho a mais. É dar um passo a mais para dentro de nós e na nossa evolução. Então, a gente queria deixar essa introdução, assim, que a gente foi conversando durante a semana, né, Bruno? E aí o versículo, a gente resolveu juntar 2 versículos, porque eles são bem parecidos e a gente vai conversando sobre eles. E eles nos fazem esse convite de dar um passinho a mais. Então, estamos, Gabi, em Lucas 6:32. Se amais os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. E o 33, Bruno? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? Também os pecadores fazem o mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre por que esses versículos estão separados, né? Por que a gente não podia colocar eles junto? Os evangelistas, né? O Lucas. E eu lembrei que uma vez o Haroldo falou assim: o sofrimento não tem língua, não tem nacionalidade, né? Então, a dor de uma perda no Brasil é a dor de uma perda no Japão, para um muçulmano, para um cristão, para um ateu, né? O sofrimento ele não tem nacionalidade, ele não tem idioma, ele não tem classe social, mas eu acho que o amor também não, né? Então, quando o amor é sem fronteiras, né? Quando fazer o bem independe de quem é o outro, a gente sai desse nível aqui, dessa continuação dessa frase, né? Também os pecadores fazem o mesmo, porque se eu amo só o meu igual, né? Eu tô criando uma barreira para o amor e ele não tem barreiras. O amor não tem barreiras. A gente queria falar um pouquinho disso hoje, né? Pode passar, Bruno. Por quê? Porque é a lei divina. A lei foi dada aos homens para uni-los por meio de um ideal, o amor. Só isso. O amor é o cumprimento da lei. Qual lei? A lei divina. Essa é a doutrina do Evangelho. Então, se a gente está aqui no pensar, refletindo e estudando sobre o Evangelho, a gente se faz necessário que a gente sinta o Evangelho. E o Evangelho é resumido pela lei de amor. Que o Cristo veio primeiro nos ensinar através de seus atos, através de sua vida. Porque só depois que ele viveu é que tudo que ele viveu foi registrado. Tudo não. Algumas pinceladas, porque, né, não caberia em todos os livros do mundo, a gente já sabe disso. Mas primeiro a gente sentiu o que o Cristo veio trazer. E só depois foi escrito. Então, se a gente estuda hoje o Evangelho de Jesus, é necessário que a gente também sinta o Evangelho de Jesus, para que depois a gente possa agir pautado no exemplo de Jesus. E aí, conversando com o Bruno, porque na evangelização, a Gabi vai saber disso, a gente usa um tripé,
que Pestalozzi nos traz, que Kardec nos traz, que a antroposofia e que várias outras culturas são baseadas nesse tripé, que é o tripé do pensar, do sentir e do fazer, né? Então, se eu tenho num versículo ama, e no outro versículo faça o bem, né? Eu tenho o sentir e o fazer. E agora a gente está no pensar. Então, esse passo a mais é adentrar nesse tripé para que ele seja um conjunto, para que eu pense, reflita, entenda, sinta e faça. Pode passar mais uma, Bruno. E aí, pensando nesse fazer, né? O que é fazer o bem? A gente, quando a gente pensa no fazer o bem, a gente pensa em caridade. Não sei vocês se conseguem fazer essa correlação, né? E aí eu estava assistindo a palestra, porque teve o céu em Uberlândia, né? Esses dias para trás, da semana passada. E eu não consegui acompanhar, porque foi formatura do meu filho e a gente estava envolvido em um monte de coisa e não consegui acompanhar tudo. Mas eu assisti a palestra de uma menina chamada Marina Alves. E eu recomendo que vocês assistam. De 16 anos. Falando ali para 2.000 pessoas, né? Naquele palco do céu. E essa fala é dela. E eu achei muito interessante a fala dela, porque era uma fala pautada no amor. E no amor que o Cristo materializou aqui na sua presença, nos ensinando, né? E ela fala isso, que a caridade é o caminho, mas não o caminho exterior, o caminho estrada, o caminho que eu enxergo na minha frente, mas sim o caminho de nos encontrarmos dentro do outro. Por isso Jesus veio nos ensinar: amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. E se eu encontro esse caminho dentro do outro, qual outro? Qualquer outro. Todos os outros. Eu consigo trabalhar esse amai-vos uns aos outros e eu consigo sentir o outro como irmão. Porque a gente ainda está no momento de aprender isso. A gente está ainda no pensar, então eu consigo raciocinar que todos nós somos irmãos, mas eu ainda não consigo sentir. Eu consigo sentir cada vez mais com um grupo maior de pessoas, mas eu não consigo ainda com todos, mas todos são irmãos. Porque se Jesus fosse hoje contabilizar quem que ele vai fazer o bem, imaginem. Esse é mal, eu não posso fazer o bem para ele. Né? Então pensemos que Jesus ama a todos nós, como irmãos que somos dele. Ele consegue vivenciar isso na sua plenitude. Somos todos irmãos, então todos nós desse planeta e do universo infinito são seus irmãos. E ele consegue fazer o bem e amar a todos. Né? Pode passar, Bruno. E aí, o seu Honório trouxe essa frase numa reunião mediúnica lá do Ser, esse fim de semana. E a hora que eu ouvi, eu falei assim, meu Deus, ele tá me ajudando também a preparar essa fala, né? E aí ele coloca que o passo mais importante, desculpa, digitei rápido aqui, o passo mais importante que devemos dar para a caridade é a utilidade. Aí a caridade fica fácil de ser alcançada. Pensemos, todos nós. Estamos sendo úteis? Eu sou útil? Então, se eu começo a pensar no que eu posso ser útil para alguém,
independente de quem seja esse alguém, eu consigo trabalhar essa caridade, que às vezes é tão difícil, que às vezes a gente se coloca como, eu não sou caridosa, ou eu sou, né? Mas se eu concretizo isso nesse ser útil, nesse fazer o bem, né, eu consigo juntar o amor e o fazer o bem. Acho que agora é você, hein, Bruno? Eu fiquei comentando com a Claudinha, né? Que vocês lembram, tem que lembrar sempre daquela regra, né? O papiro é muito caro, o espaço é limitado, então eles tiveram que condensar muita coisa em poucas, né? Em pouco texto. E então, por que que eles iriam repetir uma estrutura, né? É uma estrutura muito paralela. E Jesus primeiro ele fala do amor, depois ele fala do fazer o bem, né? E ele fala que se você faz isso de forma ordinária, comum, qualquer um faz, né? Trocando em miúdos, é isso que ele está trazendo, né? Até, ó, aquele que você está dizendo que é pecador, quem seriam esses pecadores, né? Pensando ali na questão religiosa deles, quer dizer, todo mundo ali que estava fora do círculo de religiosidade deles seriam pecadores, né? Os romanos, né? Aqueles povos idólatras e tudo mais. Trazendo para o dia de hoje, trazendo para o dia de hoje, quem são os pecadores atuais? Quem fica faltando da reunião, né? Quem não vai no centro espírita, quem fica em bar bebendo, não é? Quem só vive envolvido com coisas da matéria e não lembra das coisas do espírito, são os pecadores. E aí Jesus está falando, mas esses aí que vocês estão condenando, eles amam entre si, né? Fazem o bem entre si. Então, vamos retomar que a gente veio numa discussão que é o título da passagem, né? Amai os vossos amor aos inimigos. E aí a gente começou falando que amar é uma palavra muito forte, né? E Kardec traz essa ideia quando ele vai comentar esses versículos, porque ele fala assim que é inconcebível que você vai amar, quer dizer, vai despender a mesma ternura para um inimigo do que você dá para o seu filho, né? Para sua esposa, para o seu marido. Quer dizer, não é exatamente esse amor que está falando. Então ficou parecendo assim, nossa, mas então é uma coisa muito difícil de se alcançar. Mas aí vem o Cristo e fala do fazer o bem. E o fazer o bem, né? Aí eu fiquei pensando muito nisso, conversando com a Claudinha, e a Claudinha deu esse norte, né? Quer dizer, nós estamos falando então de duas etapas desse processo, né? O amor, né? O processo do sentir, e o do fazer, do concretizar isso, porque aí isso vai expandir as formas como nós vamos conseguir retribuir para o inimigo aquilo que Deus espera que a gente faça, não é? Então aí mora essa diferença do amar e do fazer o bem, né? Que a gente poderia pensar, mas só o amor já poderia englobar tudo, né? Acabou, não precisa pensar, porque quem ama faz o bem, né? Quem ama quer bem e tudo mais. Mas agora a gente tá trabalhando em níveis isso aí, né? Até o Aloysio fala no estudo dele que a gente pode ver três aspectos, né? Uma coisa é você fazer o bem para quem te fez bem. Outra coisa é você fazer o bem para quem pratica o mal, de forma geral, pratica o mal para fora. E o terceiro nível é você fazer o bem para quem te fez o mal, quando você sofreu a ação do mal. E aí você vai, então, gradativamente passando por essas etapas, né? Pode falar, Aline. Pode falar, Lilinha. Tá fechado o microfone? Não tá conseguindo? Depois ela fala, acho que ela falou isso, a leitura labial aqui. Ah, Aí, deu certo. tá dando bug aí. É, depois, então tá. E vocês pensam em mais alguma coisa? Por que que Jesus separa, né, a fala do amar primeiro e depois ele fala fazer o bem na sequência, né? Vocês conseguem pensar em mais alguma coisa, mais algum aspecto disso, né?
É uma construção, parece até uma construção bem literária, quando a gente vê todo o paralelismo do versículo, né? E vocês sabem que isso aqui é assim, né? Tem 70 formas de interpretar cada versículo, né? Bom, então a gente chegou Bruno, nessa conclusão. Pode falar, Hebe. às vezes eu penso assim, a gente até não consegue amar, mas pode fazer o bem, não poderia? Exato, não é? Eu acho que esse é o ponto mesmo, né? Você pode ter um comportamento ético, e isso está dentro do fazer o bem, né? Só você não querer o mal, não prejudicar, ou você cumprir com um dever perante aquela pessoa, você está, de certa forma, fazendo o bem, né? Isso fica mais fácil da gente compreender quando a gente entende um pouco melhor, expande um pouco mais o significado do fazer o bem, que é isso que quem traz para nós é a própria tradução da palavra. Olha que interessante, né? Quando a gente vai ver a palavra fazer o bem, é a palavra agatopoieo. Não sei como é que pronuncia. Se alguém souber grego aqui, por favor, nos ajude, né? E essa palavra, ela deriva de outra palavra que é o agatos. Então, essa partícula bem seria esse agatos. Pode ser traduzido como bem, né? Mas olha que interessante. Cabe aqui a tradução honesto, honrado. Então, quer dizer, fazer o bem é fazer o que é honesto, fazer o que é honrado, fazer o que é excelente, o que é distinto, fazer o que é bom, o que é agradável, né? O que é amável. E aí a gente pega essa palavra aqui, que aí foi o mais interessante. E vocês vão ver também por quê, né? Porque é exatamente a expressão que o Sr. Honório usou. Fazer o bem é fazer o quê? Algo útil. Algo útil. Então, olha como a Claudinha colocou, né? Colocou muito bem colocado. Quando você fala em caridade, parece algo tão distante, tão difícil, né? E quando você transforma isso para fazer algo útil, parece que facilitou. Parece que deu, assim, uma perspectiva maior, né? E deu mais possibilidade da gente conseguir implementar isso aí, porque é muito mais fácil você ser útil, né? Você pode pensar em infinitas formas de ser útil para E alguém, mais não é? leve, né, Bruno? E Mais mais leve. leve, então se eu sou útil para alguém que está com fome, eu posso ser útil para alguém que está sujo, eu posso ser útil para alguém que está cansado, eu posso ser útil para alguém que tem dificuldade de andar, eu posso ser útil para alguém que não consegue carregar um peso e eu vou lá e ajudo, eu posso ser útil para alguém que me fez por exemplo, pensando no inimigo, né? Alguém me fez um mal e eu não consigo amar ainda, mas eu consigo fazer uma prece porque eu sei que Jesus consegue amá-lo. Então, Senhor, eu não consigo amá-lo ainda, mas eu não quero odiá-lo mais. Então, esteja com ele em meu nome, sabe? E aí foi tão interessante nessa conversa dessa semana que eu falei para o Bruno assim: quem que é o nosso inimigo? O que é inimigo? Porque esse é um outro passo. O inimigo tem relação da gente com a gente mesmo. Porque sou eu que considero o outro inimigo. Se o Chico consegue receber os dardos que ele recebeu, né? E tanta rasteira, e tanta punhalada, tanta coisa agressiva diretamente a ele, e ele não considerar ninguém como inimigo, então o negócio é com ele, é dele. Esse É a negócio nossa, é dele, é de cada um de nós, né? é a nossa sombra, né, Claudinha? É o nosso olhar para o outro, né? É esse que é o inimigo, Exatamente. né? É como Aquela hora eu que lido com isso. Pode falar, Lília. eu ia falar, não consegui, estava bloqueado meu microfone no Zoom. Não sei por quê. Enfim, a hora que o Bruno estava falando do amar e do fazer o bem, né? Que é o amar é o sentir. E fazer o bem, que é isso que vocês estão falando agora, é como fazer o bem. É a ação, né? Como, né? E essa palavra útil, realmente, em que eu sou útil, né?
É importantíssimo a gente se perguntar sempre, sempre isso. E às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, né? E não precisa, são nas coisas pequenas, né? E um monte de coisinha pequena, né? Vai ficando grandes coisas, né? Todos os dias pequenas coisas, pequenas ações. Não precisam ser grandes ações, né? Nosso desafio aí, né? Quem tá atento. Mas é exatamente isso, Lilian. Porque todos nós somos úteis. Todos nós. Indistintamente. Todas as pessoas do planeta. Ah, mas ele tá numa cama vegetando. Ah, mas ele pode ser útil em pensamento, num sorriso. Ele tem os ouvidos para escutar. Entendem? Todos somos úteis. E quer ver onde que isso está amarrado, né? Por isso que é tão importante a gente estudar obra básica, porque não é que tudo que a gente estuda e que a gente aprende, a gente consegue amarrar lá na base, né? Não é à toa que é obra básica, né? Então, olha que interessante como que essa ideia, tudo isso que a gente está conversando aqui, está aqui no Livro dos Espíritos, né? Primeiro, na questão 630, vem bem uma questão de definição mesmo. O que é o bem? Para a gente entender, né? Já que eu tenho que fazer o bem, primeiro eu preciso compreender o que é. Então, eles respondem, né, para Kardec que bem é tudo que é conforme a lei de Deus e mal é tudo que é contrário, né? É uma definição muito simples, né? Complexa, né? Com muitas implicações, mas muito simples. Se está de acordo com a lei de Deus, é bem, né? Então, tudo que você faz de acordo com a lei, tá ok, você está cumprindo o teu dever, né? Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei, fazer o mal é infringi-la. Tá, mas aí vem essa questão, né? Estando sujeito o homem ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal, né? Aí vem aquela questão que o Everton comentou na semana passada. Como que é o nome dessa regra? Como é que é? É. Regra áurea. Ó, vou começar a aplicar a prova depois do estudo, hein? Regra áurea, a gente não pode esquecer. Essa é a regra áurea, né? Então, se fazer o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, mas e se eu me enganar? E se eu acho que aquilo é um bem e no final aquilo não é? Como é que parâmetro que eu tenho para checar isso? Jesus disse: Vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então fica assim muito difícil a pessoa errar nesse sentido, porque aí ela teria que desejar algo ruim para ela, né? E aí a pessoa honestamente, né, despida de qualquer tipo de interesse, ela vai desejar algo ruim para ela? Eu acredito que não, né? Porque aí ela está indo até contra a própria lei, o instinto de conservação, né? Então, esse ponto aqui. Mas não para aí. Aí vai lá na questão 643, ó, que é o que a Claudinha acabou de comentar. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Será que pode existir na face da Terra um encarnado que não fala assim, não tem jeito, Senhor, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, né? Aí vem a resposta muito assim, direta, ó. Não há quem não possa fazer o bem. Então, ponto final, acabou. Tudo que for falado para tentar justificar são os sofismas, né? Lembra que lá no Evangelho tem a lição dos sofismas? Então, os sofismas é isso aí, é você tentar inventar argumento, dar rodopio aí para justificar que não é possível fazer o bem. Não tem como, não tem como, né? Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens, olha que interessante, né? Quer dizer, a gente precisa desse convívio, precisa estar junto, né? Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Olha que bonito, né? Não há dia da existência, né? Então você tem 365 oportunidades de fazer o bem todo ano. Todo é 366 quando for bissexto, No né? mínimo, né? Porque você pode fazer várias no dia. No mínimo, exatamente, né? No mínimo. Ô, gente, Porque, ah, desculpa.
Olha, aí ele vem e arremata com essa costura toda que a gente está fazendo, né? Com o que veio do grego, com a opinião do senhor Onofre, né? Que é um grande estudioso, né? Ó. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Aí ele está pensando na parte sublime, né? Aquelas coisas grandes, né? Mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então estava na obra básica essa ideia, né? De que você sendo útil, você está praticando bem, Ô, não Bruno, é? Pode eu, falar, po- Viviane. só para pedir uma parte, eu estou até um pouco repetitiva nisso, mas eu bato muito nessa tecla, principalmente na questão familiar, assim, porque eu acho que a gente tem que primeiro usar para a gente, para as regras internas. Fazer o bem com relação ao próximo, um simples bom dia, um tratar quem está à nossa volta com educação, com gentileza, sem grosseria, falando baixo, contando até 10 antes de falar uma palavra fora do contexto. Ontem eu estava na fila do mercado, a moça do caixa deu um bom dia tão bonito para o senhor que estava passando, ele nem olhou no rosto dela. Então, o fazer o bem, ele não. Ele transcende. Olha, às vezes é preferir você tratar um familiar, um vizinho, um próximo com gentileza, do que servir um prato de sopa para um estranho. Porque primeiro a gente usa a regra dentro de casa. E essa grosseria às vezes, generalizada com o próximo, ela é uma coisa tão triste, mas tão triste. Imagina uma pessoa que trabalha com o público, atende 100, 200 pessoas por dia. Se 10 forem mal educadas com ela, você acaba com o dia de uma pessoa, né? Então, esse fazer o bem, ele é tão simples, ele é tão modesto, dá tanto para aplicar no nosso dia a dia. Um atendente que liga, né? Às vezes a gente quer dispor de um serviço, maltrata, olha, não tem interesse, obrigado pelo contato. São coisinhas, né? Exato, né? Só que Exato. aí a gente não pode esquecer. Ah, você quer falar uma coisa antes, né, Claudinha? Pode falar antes da gente passar Não, para frente. pode falar. Eu só ia, Não, porque ia aí a falar gente da tirinha que eu te mandei, mas eu falo depois, pode terminar. que aí a gente não pode esquecer, né, que é isso que a gente vai pegar alguns textos de Emmanuel agora, que tudo isso que a gente está discutindo tem níveis de aplicação, não é? E o eixo central do nosso estudo é até quem é pecador faz isso, entende? Até quem é do mundo faz isso. Agora, vocês que já têm a capacidade de ouvir, né? Chamar Israel. Então, quem já ouviu o chamado, quem está aí trabalhando, tentando entrar nas fileiras de servidores do mestre, tem que ir além, tem que dar um passo além. Porque, senão, né? Não é que não há mérito, mas se você faz aquilo que você já conquistou, que já é uma virtude sua, você não está angariando nada além, entende? Então você pode ter uma vida, né, de grandes realizações. Mas se isso já foi uma conquista sua, quando você bater do lado de lá, o seu avalista reencarnatório falou assim: beleza, agora você volta e faz tudo de novo, mas para aqueles que não se afinizam com você, que não têm seu modo de pensar, seu modo de enxergar, entendem? Então, vejam que ó, tudo isso que a gente leu, né? A gente não vai conseguir fugir disso. Isso é a lei. Isso é da lei. Pode falar, Claudinho. Não, só ia completar porque esse ser útil, ele fala com a gente mesmo, né? Porque eu tenho que, ao ser útil para alguém, saber o que o outro precisa, né? Porque às vezes a gente acha que é o que eu quero para o outro. A gente até conversou um pouco disso semana passada. Então, eu recebi uma tirinha aqui, um desenho de um cacto na chuva e uma florzinha do lado do cacto. Ele pegou um guarda-chuva porque ele não queria água da chuva. E achando que ia fazer o bem, pegou um guarda-chuva e pôs em cima da florzinha. E aí, o que aconteceu com a florzinha? Ela morreu porque ela precisava da água da chuva, né? Então, pensando fazer o bem e não olhando para a real necessidade do outro, ele acabou fazendo mal, né? Então, às vezes a gente precisa só ouvir,
Às vezes a gente precisa só silenciar. Às vezes a gente precisa estar atento ao outro, né? A mãe que tem filho faz muito isso, né? Enfia comida no menino, o menino tá com fome. Por que eu vou enfiar comida nele se você não tá com fome? Né? Então, aprender, a gente tem vai pegando esse tato dia a dia, né? Para eu saber, não, mãe, eu não quero mais, eu não vou comer. E aí, né? Ter essa percepção do outro. Porque esse caminho e esse exercício de ter a percepção do outro, de tentar entender o ponto de vista do outro, de tentar aceitar a opinião do outro, nessa tentativa diária, assim, de olhar o outro, faz com que a gente exercite esse amar, que a gente vai alcançar um dia como Jesus. Ama a todos. Né? Aí lá no Luz Imperecível, o seu Honório traz também. É um pouquinho, é outro versículo que ele comenta, mas ele traz umas pinceladas do que a gente está vendo aqui. Somos filhos de Deus, em consequência, irmãos uns dos outros. Assim, toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei de amor e traz problema de consciência. E a gente vai ver no próximo que quando a gente cria uma inimizade, né, e a gente alimenta essa inimizade, a gente cria esses processos obsessivos de raiva, de rancor, de mágoa, porque a gente cria, né? E aí a gente desencarna, e aí a gente reencarna. E aí o que acontece? Esse inimigo vem para ser o meu filho, para ser o meu irmão, para ser o meu pai, para ser a minha mãe, né? Para que eu possa exercitar o fazer o bem para ele, para que eu aprenda a amá-lo. Então, quantos são em nossos lares desafetos do passado, que retornam pela bênção da reencarnação ao nosso convívio em valiosa oportunidade de mútuo resgate, reajuste, desculpa, em nome do amor. Então, tudo é em nome do amor. A gente existe por causa do amor, né? E a gente precisa ter essa consciência de que estamos aqui não é para ter tal profissão, para fazer tal coisa, para morar em tal cidade. Isso faz parte do meu caminho. Isso são ferramentas do meu processo. Mas a gente existe para aprender a amar, para fazer esses reajustes em nome do amor. Deixa eu falar, Carlita. Gente, quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, eu estava refletindo sobre essa questão dos inimigos, porque hoje em dia, falar de inimigo é uma coisa muito pesada, né? A gente tem isso já. Mas aí, quinta-feira, a gente falou sobre reclamar menos na casinha. Gente, vocês já conviveram com uma pessoa que reclama 24 horas por dia? É tão difícil que você fala assim, gente, não é possível, o que que eu posso fazer? É difícil amar os inimigos, né? Você fala, pô, essa pessoa, né, tá precisando, assim, de... Mas é difícil. Gente, não é fácil. Aprender a mudar o foco, né? Então, tudo, aquele mesmo ponto que eu tô reclamando, eu faço um exercício de encontrar motivos para agradecer sobre aquele mesmo fato. Então, é um exercício. É reprogramar a minha mente. Porque a nossa mente, ela vai nesse automatismo. Então, eu tenho que dar um reset. Igual eu tava falando com o Bruno antes de vocês chegarem. Tem que resetar. E aí, o exercício é a mudança de foco. Então, eu vou olhar tudo com gratidão, né? Tudo, tudo, tudo. Como Paulo nos ensina. Então, mas como você vai mudar o foco do outro? Quem reclama é o Você outro. pode dar essa dica, você dá essa dica. Fica a dica aí, se você quiser, você muda, senão daqui a milênio você vai mudar. É o nosso destino, né? Mas fica a dica. Pode mudar, Bruno. Ô, Claudinho, eu estava pensando nessa frase do Soronório, né? Porque aí quer dizer, Deus está nos dando um impositivo, né? Aí Jesus expressa isso para nós.
Você tem que fazer além, você tem que amar e fazer o bem aos inimigos. Aí a gente escolhe não fazer isso, a gente escolhe relutar contra a lei. Aí vem a reencarnação e bota o teu inimigo para viver junto com você. Que é muito assim, é, a pedagogia de Deus é muito bonita, né? A forma como ele escolhe para nos ensinar. Aí pega esse inimigo seu mais aguerrido e vem teu filho. E aí você faz tudo por ele, tudo. Você dá tudo, você dá suas horas de descanso, né? Suas energias, você faz tudo por ele, não importa, né? Você não importa, você não para pensar, você só faz, né? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra a gente vai cumprir a lei, não tem jeito, né? Bruno, por isso que tem aquele ensinamento que os espíritos sempre falam, né? É, reconcilie-se com seu inimigo enquanto estáis a caminho, né? Enquanto estão juntos, porque depois é mais pesado, não é? Somos convocados. Convocados, não é convidado, gente, é diferente. Convidado é uma coisa, convocado é outra, né? Tiro de guerra convoca. A festa de Você não tem aniversário direito de se convida. opor. Não, A questão é essa, né? A convocação você não pode se opor, não existe isso, né? isso aí. Tá lá, o treinador te convoca para a seleção, você tem que se apresentar lá para jogar bola. Somos convocados a identificar os potenciais que alimentam os desregramentos e vícios, ferrenhos inimigos a residirem dentro de nós, canalizando-os para novos propósitos. Gente, então peraí. Somos convocados. Então, ó, não tem jeito de não ir, de não fazer. A identificar os potenciais que alimentam os desregramentos e vícios dentro de mim. Então, quais são os meus vícios? Então, eu preciso estar atenta, analisar as minhas ações e identificar o que está desregrado, que está acima, que está fora do equilíbrio, os meus vícios, identificar, porque eles são ferrenhos inimigos que residem dentro de mim. Porque quando eu identifico, eu faço isso. Canalizo, mudo o foco, Carla, para novos propósitos. Já que no fundo, o germe das paixões é positivo, surgindo as viciações e as paixões no excesso ou no mau uso que fazemos dessa energia. Dr. Ricardo Vardil adora falar isso. Então a gente tem que mudar a intensidade e a direção. Então, uma pessoa que é fofoqueira, você muda a intensidade e a direção, põe ela para fazer palestra. Põe ela para fazer o atendimento fraterno. Você muda a intensidade, então diminui aqui, muda o foco. Agora, ó, você vai olhar só para o bem daquela pessoa, só das virtudes daquela pessoa. Em vez de olhar os defeitos, você vai olhar as virtudes. Então, põe ela para fazer atendimento fraterno. Ele dá esses exemplos assim que dá uma chocada na gente, mas no frigir dos ovos é isso. Aquilo que é um vício para mim, é um desregramento, é porque ele não está na intensidade certa. Ele não está voltado para o foco certo. Então, essa pessoa que reclama demais é porque ela tem um grau de concentração, de foco grande, só que está no foco errado. A hora que ela muda de direção, nossa senhora, ela pode fazer grandes coisas para ela mesma. Ela é disciplinada, ela reclama o dia inteiro, ela é extremamente disciplinada. Então ela precisa mudar o foco e usar essa disciplina para o bem, para coisa boa, né? Eu lembro do livro Paulo e Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado por Saulo, ainda Saulo, né? E Saulo está ali comandando o apedrejamento de Estevão e Abigail chega e o Estevão fala: se ele defende Moisés dessa forma pura, intensa, genuína, forte, né? Que dirá quando ele conheceu Cristo? Que grande defensor do cristianismo ele será quando ele conheceu Cristo. E assim o foi.
né? Então, Estevão já enxergava em Saulo esse desregramento que estava no lugar errado. Quando ele pusesse no foco certo, no lugar certo, ele ia brilhar, como brilhou, né? Então, a nossa meta é essa. O que está aqui em mim que eu preciso mudar de foco, de direção? Ajustar a intensidade, né? Para conseguir vencer todas essas paixões e viciações, né? Que são meus inimigos nessa vida. Porque, gente, você quer combater a inveja, você quer combater o orgulho, você quer combater o egoísmo. A gente está ainda nesse campo racional. Eu falei esses dias com meu marido isso. Eu falei, como é difícil pedir ajuda. Como é difícil te pedir ajuda. Por quê? Porque eu sei que é necessário pedir ajuda, mas a hora que eu vou enfrentar o meu orgulho, eu encontro barreiras. E a hora que eu conseguir vencer isso, e por favor me ajuda, eu sei que está com raiva de mim, mas me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha. Não estou conseguindo sair dessa sozinha. A hora que você consegue dar esse passo do fazer, depois que você passou pelo sentir, gente, é libertador. E a gente precisa fazer isso com todas as outras coisas. Porque a gente tem todas esses sentimentos, né? A gente tá aqui porque a gente é imperfeito ainda, porque a gente tá no caminho, porque a gente tá precisando olhar para os nossos vícios e readequar e reajustar, né? E passar do pensar para o sentir, para o fazer. Esse é o passo a mais que Jesus quer de nós. E que a gente precisa dar para sair dessa mesmice dos pecadores fazem o mesmo. Para sair dessa condição, a gente precisa dar esse passo a mais. Pode ir, Bruno, senão eu tô falando muito. E a gente não chega no fim. Nada. Nós não estamos com pressa. Esse comentário do Soronofre, não sei se vocês lembram, quando a gente começou a tratar desse tema, eu trouxe um comentário do Pastorino, que era a matemática do bem. Vocês lembram da matemática do bem? Como que você consegue neutralizar o mal? Né? Que não basta uma atitude de não ação, né? Então não basta não revidar. Quando você não revida a agressão continua existindo. Para que você neutralize essa agressão, você tem que ter uma atitude positiva, né? E é exatamente isso que o Sonório fala. Ó. Só a realização edificante é suficientemente forte para neutralizar o ódio. Eu leio Então, isso aqui 15 milhões de vezes, eu lembro da história do Chico com a máquina de costura, que a gente já falou também aqui 20 milhões de exatamente. vezes. Mas é isso aqui. É isso aqui. Exatamente, né, Claudinho? Quer dizer, tem uma implicação nisso que é até para uma questão, digamos assim, de bem-estar e de saúde física e mental, né? Se você não neutraliza essa onda, isso aí vai te gerar implicações, que no caso do Chico estava atrapalhando até o trabalho mediúnico dele, né? E é exatamente isso mesmo, né? Aqui é coisa da Claudinha, gente, essas coisas diferentes aqui. Pra gente achar a chave do fazer o bem, que é a luz do coração vai brilhar. Hum. Ah, muito legal, muito legal. Agora eu entendi, Claudinha. Como é que passa? Isso. Agora a gente chegou no comentário de Emmanuel, né, gente? Aí agora que, ainda bem que só falta 7 minutos, então a dor na canela vai ficar mais para a semana que vem, né? Porque aí Emmanuel vem e ele é muito direto, né? Então ele comentando esse versículo mesmo, né? Lucas 6:32. Olha o título da lição, mais alto. Mais alto. Quer dizer, se você está num patamar, você precisa ir mais alto. Você precisa chegar mais alto, não é? E esse mais alto depende de cada um de nós aqui, né? Depende de cada um. Cada um sabe aonde o chão que está pisando, né? E o morro que tem que subir. Ou o Everest que tem que escalar, né? Ó, evidentemente,
É sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Olha, hein? Olha, hein? Quer dizer, acho que é muito difícil de pensar numa situação que foge, né? Parece que Emmanuel, com poucas palavras, ele consegue abarcar tudo, né? Tudo, todas as circunstâncias da vida, né? Então, a gente olha ao nosso redor, né, nas nossas relações pessoais, e a gente vê que tudo está aqui dentro, né? Seja na questão pessoal, no convívio pessoal, né? Então, aqueles familiares que você tem mais afinidade, que você tem essa maior proximidade, essa troca afetiva. Então, é muito mais gostoso estar com eles, né? Seja no ambiente de trabalho, quando você está numa posição de chefe e você tem um subalterno que atende às suas requisições, que faz o trabalho dele, né? Que não causa problema, quer dizer, é muito mais fácil conviver ali, né? Tudo que ele vai citando aqui, ele vai mostrando o quê? Que esses pontos é fácil, tudo isso aqui é fácil. Então é fácil você amar e é fácil você fazer o bem dentro dessas circunstâncias, não é? Ele começa já falando isso, né? Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. Então, lembra que Jesus está sempre subindo o nível, né, Claudinha? Claudinha que falou, tá subindo o sarrafo, né? O sarrafo é aquela estrutura, que aquele pessoal que pula com salto com vara, né? É o sarrafo. Então, Jesus está sempre aumentando esse sarrafo. Cada vez que você chega num patamar, né? Inclusive de compreensão, você percebe que você precisa ir além. Então, Jesus é assim, né? Não é fácil seguir o Cristo, não, né? É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudam. Então, aqui ele está fazendo aquele paralelo com o que ele falou no parágrafo anterior, né? Para cada uma das situações, né? Ó, compreender quem desajuda, respeitar quem desaprova, abençoar quantos nos criem problemas. Imagina o que é abençoar quem te causa problema, né? Só o abençoado, né? Que está me dando a oportunidade de crescer, de evoluir, de me desenvolver, porque se a gente só convivesse, né? E aí tem uma questão que é muito interessante da pedagogia divina, né? Se a gente só convivesse com o espírito evoluído, como que ia ser, né? Como que ia ser? O Haroldo fala numa palestra dele, né? Que graças a Deus que esses espíritos que já atingiram, né, o patamar evolutivo da pureza espiritual, graças a Deus que eles não reencarnam. Porque senão a gente ficava, ele falou assim, senão eu perdia meu emprego, eu não ia mais palestrar. Você ia na palestra do Haroldo ou você ia na palestra do Estevão, do Paulo, do João Evangelista? Não ia dar para competir, né? E aí? E esses, né, esses corações, eles produzem muito. Então você pode ter só um num estado que resolve o problema do estado, não precisa ter mais ninguém, né? Então quer dizer, nesse processo, né, e aí o convite de Jesus, a gente passa até a olhar com outros olhos, né? Porque essa questão da inimizade, a gente está trabalhando nisso faz tempo, hein, gente? Que é olhar que inimigo não é só aquele que te ameaçou de morte, não. É tudo que vem no sentido contrário, né? Então, tudo que causa algum entrechoque com o que você pensa, com o que você faz, com o que você sente, é o teu adversário, é o teu inimigo, né? Então, olha aqui que ele fala aqui, né? De novo, ele fechando todas as circunstâncias, né? Prestigiar as causas do bem de todos. Olha que ponto importante isso, né? Porque uma coisa é você prestigiar causas quando aquela causa favorece só um, favorece o seu grupo, quem está próximo, quem você ama. Agora, quando isso vai para o coletivo, será que você está prestigiando esse tipo de obra, né? Ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Então, imagine um trabalho social que dê resultados, mas que não é feito por uma instituição cristã. Não é? Às vezes com pessoas que pensam de forma diferente da gente. Não é?
tanto em termos religiosos como em termos de comportamento ali, mas aquela obra está trazendo utilidade. E aí, você é capaz de olhar para aquilo, né, e valorizar o que aquilo tem de bom, e elogiar, e até ajudar, não é? Até incentivar de alguma forma, né? Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem, né? É só, o convite é simples, né, gente, né? É pouca coisa que a gente tem que fazer, pouca coisa para a gente ir mais além, né? Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. E aí, né, com essa fala, né, quando ele fala lisonjeia a personalidade, então isso diz muito do que nós somos. Então a gente passa a observar e a nos conhecer, não é? Então, se você só se sente bem dentro de determinados círculos ou com determinadas pessoas, então você pode observar que aquelas pessoas, de certa forma, podem estar aqui, ó, nesse nível, né? São as pessoas que concordam com você, lisonjeiam a sua personalidade, não se entrechocam com você. Por isso que é fácil estar junto, né? Só que para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Vamos parar por aqui hoje, né, Claudinha? Já tá bom, né? Emmanuel é difícil, né, gente? Não tem jeito nem de contra-argumentar, né? Vai falar o quê, né? E é isso aí, né? Considerações finais, Claudinho? Ai, queria ouvir de vocês. Vocês ficaram quietinhos hoje. Todo mundo bem? Dar esse passo a mais exige coragem, gente. Exige coragem, né? E eu acho que todos nós temos essa coragem, porque a gente sabe que Jesus está conosco em todos esses momentos. Então, quando o medo aparece, a gente lembra que ele está junto, né? Porque olhar para os nossos vícios é muito difícil. Aceitar quem te magoou é muito difícil, né? Orar por quem te faz mal não é fácil, né? Reagir contra uma injustiça, não reagir, né? Se calar diante de uma injustiça, se for necessário, né? Com água na boca para não falar mal de alguém, né? Porque são coisas assim, de minuto a minuto, é o tempo todo, é o tempo todo, com todo mundo. Então, quando tem alguém que reclama o tempo todo do seu lado, é muito complicado você não entrar nessa sintonia, porque isso te puxa, né? E aí, se eu quero, então, que essa pessoa venha para minha sintonia, isso me exige mudança vibratória, isso me exige esforço, isso me exige vontade. Então, isso demanda de mim uma energia. Né? Se a gente multiplicar isso para todas as outras coisas que eu quero mudar em mim, né, me exige esforço. Só que Dr. Bezerra traz que o esforço é insignificante, e tem lá também no Evangelho. O esforço para mudar é insignificante. Como assim insignificante? Porque, gente, se eu quero abrir uma porta e a maçaneta gira para cá e eu tenho que puxar essa porta para abrir, só que eu tô girando para o lado errado e empurrando a porta, eu faço muito esforço e a porta não abre. Se eu aprendo que a porta abre para cá, eu só giro a maçaneta e ela abre. Aí o esforço é insignificante. Por isso que é essa mudança de foco, por isso que é isso contar com Jesus que está do meu lado. Porque ele já sabe esse caminho, ele já sabe para que lado que a porta abre. Eu só preciso estar atento para ouvir a orientação dele, porque às vezes eu tô teimosa
e não tô ouvindo o que ele tá querendo me ensinar. Tô teimando em querer empurrar a porta pra frente. E aí eu gasto muito. Meu esforço é grande e a porta não abre. Né? Então é esse movimento, assim, é esse movimento de, sabe? Respira, quero fazer isso, tenho um propósito, tenho com quem contar, tenho em quem me apoiar, tenho um exemplo para seguir, tenho vontade de fazer, tenho predisposição. E aí eu vou entender qual que é essa energia que eu preciso, que é a energia do amor. Né? É isso. Pode falar, Dai. Não abriu seu áudio, Daiane. Tá fechado. Peraí. Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Tá ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Não é porque eu tô no celular e no computador. Eu não sei se ontem alguém daqui foi na palestra dos meninos, do Vitor Hugo. Gente, foi maravilhoso. Eu saí de lá aos prantos, porque o Gustavo Marques, o menino, né, o Vitor Hugo, o Eduardo Gibelli. Mas foi lindo. E muito, uma parte da palestra foi justamente isso que a gente está falando aqui, sabe? Ele falou sobre o afeto. Então, ele trouxe esse amar ao próximo e linkou isso com o afeto. E o afeto, ele falou sobre afetar, como a gente afeta outras pessoas e como nós somos afetados através das nossas emoções. Então, hoje, nossas emoções, quais são? Egoísmo, vaidade, né? Orgulho. E quando o outro fala alguma coisa que nos afeta, ele está mexendo com as nossas emoções, né? Então, de alguma forma, a gente não está indiferente àquilo, isso já é bom. Eu não sou indiferente ao próximo, ele está me afetando. E aí ele fala muito sobre, Emmanuel, ele trata sobre dois assuntos, sobre essa afetação e sobre a repercussão. Então, como eu sou afetada e como isso repercute nos outros. E a gente ser uma estação terminativa ou não, né? Então, que a gente tem que ser terminativa para as coisas ruins e passar para frente a gentileza. Falo muito também da questão da utilidade, essa questão do ser útil. Isso é muito positivo para a própria salvação. Então, a gente entrou no tema da salvação, e que salvação e da graça. Eu acho que tem tudo a ver também. E foi lindo, foi maravilhoso. Aqueles meninos lá são ungidos. Manda pra nós se tiver link. Será que eles gravaram, Daiane? Gravaram, deve estar no site da USE. Eu vou dar uma olhada. Se tem, eu vou mandar. Mas foi muito bonito. Ah, sei que passou da hora, mas só que eu achei legal que linka com o que o Bruno falou no finalzinho. Ele fala assim que sempre pensa sobre jogar, na expressão jogar o lixo no lixo. Ele falou assim, então quem pega o lixo e vai lá jogar o lixo, colocar o lixo lá fora, para o lixeiro passar e pegar, acha que você jogou o lixo fora. Então acabou o seu problema, você jogou o lixo fora. Na verdade, você não jogou o lixo fora, o lixo nunca acaba. Você tirou ele daqui e jogou para lá. Então, tratar as suas dificuldades com o outro não pode ser de forma isolada. O lixo ele só mudou de lugar. Então, de fato, precisa encarar esse outro que está te afetando nas suas emoções e mudar essa forma de afetação. Como? Com o bem, de forma que repercute, então, o bem. Eu acho que casou super a palestra de ontem com o que a gente está aprendendo hoje. Ai, Dai, que bom. Aproveita aí, emenda a prece pra nós. Agradeço, gente. Acho que a gente vai continuar esse assunto, né? Semana que vem não vou estar aqui, mas a gente continua. Carlinha, tu quer falar? Tava a Carla, quer fazer? Era a Carla, verdade. Não, faz para o ímpar. Não, aproveita sua conexão, Daya. Faz Então vamos lá. Fechar os nossos olhos e nesse clima de amor, de amizade, com essa emoção que a gente tem toda vez que a gente fala do Evangelho, que a gente aprende um pouquinho mais de Jesus, que toca lá no fundo do nosso íntimo. Que essas palavras elas possam
se calar no fundo do nosso coração, mas também gritar dentro da nossa alma, de forma que ela possa, de fato, resplandecer nas nossas atitudes e que a gente consiga transmitir ao próximo todo o amor, todo o carinho que a gente recebe gratuitamente de Jesus. Que possamos ser estações terminativas do mal, mas que possamos passar para frente, passar adiante, todo esse amor, toda essa bondade, toda alegria, toda utilidade, todo entusiasmo e bom ânimo em servir, pois assim não estaremos só passando a felicidade para o outro, mas também nos sentindo felizes em estar fazendo parte da obra de Jesus. Jesus abençoe os nossos propósitos, que abençoe o nosso grupo e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Carla. Desculpa, eu esqueci. Você começa com a prece semana que vem. Imagina! Ô, Claudinha, a hora que você for baixar o vídeo, você